pessoal, hoje vou falar um pouquinho com vocês sobre Sou Dona da Minha Alma, da Nadia Fusini. Esse livro é uma espécie de biografia sobre a Virginia Woolf. A Nadia Fusini se baseou numa tentativa que Virginia Woolf fez de escrever uma autobiografia e não conseguiu, então ela pegou esses escritos, esses rascunhos, interagiu com outras biografias sobre a Virginia, diários da Virginia, e anotações de outras pessoas que conheciam a Virginia Woolf. E ela escreveu essa biografia que ela é bem diferente, assim, o processo de escrita dela, porque é muito uma coisa íntima em que a Nadia Fusini se apropria para falar sobre pensamentos, sentimentos, emoções que, por um acaso, a Virginia Woolf tenha tido ou a Nadia tenha interpretado como tenha tido, né? Na verdade, esse livro me incomodou o início dele, porque é muito a colocação da Nadia Fusini sobre o que é a Virginia Woolf, o que ela sentiu, o que ela sonhava, o que ela pensava, apesar de que ela se baseia nos diários, mas é a palavra da Nadia Fusini, não da Virginia Woolf. É muito essa autocolocação em cima dessa pessoa, né, que é a Virginia. E isso foi me incomodando muito na leitura, logo no início, mas depois eu acredito que eu tenha me adaptado ao livro e ficou mais acessível e deu para sentir o trabalho, né, o grande trabalho que é escrever esse livro. A questão da entrega da própria Nadia Fusini, tem momentos que ela escreve ao leitor, mais especificamente, falando sobre como ela está com relação à história da Virginia Woolf. E é bem interessante assim, né? Eu nunca li muita coisa dela, eu só li O Quarto de Jacob e As Ondas, que é um dos livros mais lindos que eu já li na vida, se não o mais lindo que eu já li. E é legal porque ela faz assim, ela conta o início da vida da Virginia, quem são os pais dela, os irmãos. Existe uma história de incesto aqui do irmão da Virginia com a Virginia e a irmã dela. A relação dela com o pai, com a mãe, quem são essas figuras para a Virginia, quanto essas figuras estão na vida dela. Os amigos da adolescência, juventude, o processo dela de casamento e a escrita dela, né? Ela coloca em ordem cronológica a criação de cada livro, o processo de nascimento desses livros, de escrita e de parto. Então é sempre muito doloroso, é um processo muito difícil para a própria Virginia. E é legal assim ter noção do contexto histórico, do contexto pessoal da Virginia, e essa escrita, né? Então, os 3 primeiros livros, eles têm uma perspectiva mais comum, né? De um padrão. E depois disso vem as grandes obras dela, que são Orlando, As Ondas, Mr. Dalloway. Então, que saem muito da caixinha e pro final da vida dela já tem um outro processo, assim, de escrita. Porque ela tá no momento, assim, de plena Segunda Guerra, né? O nazismo crescendo na Alemanha e na Europa como um todo. Então, é muito esse ambiente tenebroso. E também o processo dela de adoecimento. Virginia Woolf, ela tinha bipolaridade, então ela tinha momentos de mania e momentos de depressão. Então o modo como eles tentavam lidar com isso, equilibrar as coisas, né, equilibrar a vida, é bem interessante, assim, o quanto é sempre difícil, muito doloroso tudo, assim. Então é um livro que dá um conhecimento, dá uma base bem legal sobre a Virginia Woolf. Me agradou nesse sentido. E me fez, assim, querer ler a literatura dela, assim, em ordem cronológica, assim, tá querendo ler mais ela, assim, de modo mais completo. Aqui em casa eu tenho uma biografia dela, que é essa daqui, né, A Medida da Vida, que foi uma publicação da Kozak Naif e é do Herbert Maider. E é isso, pessoal. Deixo a dica para quem gosta da Virginia Woolf, eu acho que de algum modo pode ser legal. Eu não cheguei a pesquisar a fundo outras biografias, outros textos a respeito que possam, de repente, ser mais interessantes que esse, mas esse já me ajudou muito a ter um conhecimento da vida dela, da obra dela. Foi bem interessante nesse sentido. E bem interessante também o período, né, de Segunda Guerra Mundial, que é um tema que eu gosto muito, e aqui, para o final do livro, a Nadia ela se aprofunda bastante desse contexto, das tentativas de enfrentamento, né, da comunidade, assim, de modo geral, contra a guerra. A Virginia, ela falece logo no início da guerra, ela comete suicídio também. Uma tentativa da Nadia de entender por que esse suicídio também, então isso é bem interessante no livro. Então, no mais é isso, encerrar o vídeo por aqui e até o próximo vídeo.